Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos entrar. Hoje é tudo diferente. Hoje nós vamos entrar mais cedo. Agora, mais cedo, assim, que a gente estava acostumado às 19, né? Mas, como a gente tem uma reunião bem importante às 18, aí a gente não pôde trocar a reunião e aí, claro, preferimos fazer mais cedo, mas não deixar de fazer. Fernanda Teixeira, gata, que bom que você tá aqui. Evanise, você não tem noção quem que tá aí morando pertinho de você, que você mora no Pécora, perto do Pécora, né? E tem uma mulher incrível que mora aí perto de você, que já entrou aqui na nossa live, que é a Anne Caroline, catadora, que a gente convidou para fazer essa conversa com a gente hoje. Quem fez o contato para nós com ela foi a Lidiane, que também vai entrar aqui já já. A Fernanda tá dizendo que eu sou, oi, sua linda, você também é muito linda. Manuela também tá aqui com a gente já vai chamar a Anne para entrar aqui com a gente. E quem tá hoje aqui me ajudando é o Paulo, porque eu já sou 4 de abril, vocês sabem, e assim, para eu não ter dificuldade, não deixar meus convidados passarem vergonha, eu peço sempre para alguém ficar aqui comigo. E hoje a Marinete não está, porque ela foi fazer um trabalho diferente, foi viajar, fazer as coisas dela, e aí o Paulo está aqui me ajudando. Oi, Paulo Felipe, tudo bem? Todo mundo aí? Ó, eu já chamei aqui a Anne, mas eu não sei se ela não viu. A Anne tem que me adicionar aí para eu. Aí eu convidei já você, Anne. Dá uma olhadinha aí. Vanderlei também está aqui, aprendendo com a Jade, que ainda não a conheço, acho que não, né? Giovanni. Aí, entrou! Tudo bem, querida? Oi, Anne. Oi, Tudo oi bem? gente, tudo bem? Ó, Boa você tarde. Reciclamum do litoral São Paulo tá entrando, são seus amigos, porque eu ainda não os conheço. Tudo bem? Ô, Anne, é um prazer estar aqui Tudo com bem. você. Obrigadíssima por você ter topado esse papo. E assim, a gente vai te conhecendo e sabendo um pouco mais de você. A gente já sabia um pouco, né, do teu trabalho. Mas eu não sabia que você está morando aqui, pertinho de mim, que eu moro ali no bairro São Francisco, e você mora no Monte Castelo, é isso? Isso. Há 7 meses, eu e meu marido, a gente decidiu vir de São Paulo para cá, né? A princípio, a gente vinha para uma viagem que eu ia, ele é do interior de São Paulo, e ia vir conhecer, né, o meu estado. Eu sou criada lá em Corumbá, mas a gente veio até aqui em Campo Grande. E aí ele se encantou com a cidade e como a gente já estava pensando mesmo em se mudar de São Paulo, a gente decidiu que ia ficar aqui. E Ah, aí que a gente está aqui. Isso, que ótima decisão. Você nem precisa dizer para nós, né, que você é corumbaense, eu sou criada em Corumbá, porque basta dizer bom dia. E todo mundo sabe que são os maravilhosos corumbaenses que estão chegando, né? Então, que Com bom saber. certeza. Mas aí você é de duas pontas. Você nasceu em Três Lagoas, né? Só que daí você Isso. foi morar lá em Corumbá. Meus pais são professores e aí minha mãe fazia, enquanto eu estava grávida de mim, fazia faculdade ali em Andradina, do lado de Três Lagoas. E aí quando eu nasci, ela se formou, aí meus pais passaram no concurso para Corumbá e foram morar lá. Daí lá você ficou e aprendeu esse sotaque lindo dos corumbaenses, né? Ô, gente, Exatamente. olha, nós estamos aqui com a Ana, ela vai contar um pouco da história dela, mas contando a história dela, ela vai contribuir muito, acho que com cada um de nós que pode assistir a essa live nesse momento, que vai assistir depois, enfim, para despertar cada vez mais em nós, né, a preocupação ambiental. Então, Anne, assim, nós temos tudo a ver com você, porque o nosso mandato aqui na Câmara, hoje de manhã você falou, nós somos, assim, lamentavelmente a única vereadora, né, na Câmara, uma Câmara de 29 parlamentares, só uma mulher, quer dizer, a gente tem 600 e não sei quantas mil mulheres aqui em Campo Grande e a nossa representação é ridícula, né, pequenininha demais e tal. E aí a gente tenta superar essa ausência das mulheres na Câmara, e a Marinete Pinheiro está entrando aqui, a outras meninas também, enfim, todo mundo, muito obrigada. E aí,
Uma das coisas que a gente se preocupa bastante no nosso mandato é abrir o debate sobre as questões ambientais, né? Também várias outras questões que têm a ver com as pessoas, né? Direitos e tal. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e aí a gente aproveita, né, que o leque de direitos humanos é bem amplo e a gente discute tudo ali pela nossa comissão. Aí hoje mesmo a gente teve no nosso plenário, a meu convite, né, a participação no que a gente chama de tribuna livre, enfim, tribuna aberta, o Kedney Araújo, que é um fofo, que é uma pessoa assim, que super contribui para essa política de redução de danos. Eu não sei se você o conhece ainda, mas você vai se apaixonar. Ele deixou a gente, todos nós ficamos muito emocionados com a fala dele, enfim, com a qualidade da militância dele, né? E então, essas questões sociais, todas a gente está lá na defesa. E até o presidente da Câmara, o vereador Carlão, um dia chegou para mim e falou: Pô, Luísa, mas você quer falar de tudo quanto é tema e você põe aqui que é pela Comissão de Direitos Humanos? Não dá certo assim. Eu falei: Mas por quê? Tudo interessa, né? As pessoas, então tudo é direitos humanos. Aí era uma audiência sobre cultura. Aí ele falou: não vai valer, porque cultura tem a comissão permanente de cultura. Você vai ter que fazer lá pela comissão permanente de cultura. Eu falei: não, cultura é direitos humanos, meu querido, por favor, né? Uhum. Aí as questões de meio ambiente. Tem a comissão permanente de meio ambiente. Eu falei: não, as questões ambientais são direitos humanos, nós queremos conversar sobre isso. Com E a última certeza. foi a última, Anny, foi transporte coletivo. Eu falei: ó, não vou fazer uma audiência pública sobre tarifa zero. Aí ele falou: agora não dá, agora não vai dar para ser a questão de direitos humanos. Eu falei: dá sim, vamos fazer pela de direitos humanos, porque, né, a gente se mover pela cidade, se comunicar com as Exatamente. pessoas, ter direito, né, a andar com dignidade Qualidade por de aí, vida, de é trabalho, direito. né? Olha quem entrou aqui, foi o Mamão agora. Um beijo, Mamão. Obrigada. Ele disse que eu sou a melhor vereadora de Campo Grande. Não vale, né, querido? Porque eu sou a única vereadora de Campo Grande, então você tem que dizer que entre todos eu sou, né? A melhor. Mas, Anne, te agradecendo, já vou pedir para você contar para as pessoas que estão aqui. Muitas ainda não te conhecem. Assim, a gente já viu você passando em vários programas por aí, né? Brasil afora, nas grandes redes e tal. Então, a gente conhece um pouco da história que você já contou para todo mundo. A gente só não sabia que você estava tão pertinho da gente. É uma satisfação agora saber que Campo Grande tem a Anne Catadora. Então, assim, para além de você ter um canal que está, né, assim, há bastante tempo, com muitos, você chama-se Reciclamores, né? Meus reciclamores. Tem os Reciclamores aqui no Instagram. Você tem uma história, um trabalho lindíssimo, então eu queria que você começasse contando isso pra gente, como é que você virou catadora, né? E depois como é que você salta né, desse processo, montou tua família e hoje você é uma referência, uma pessoa que está ensinando a nós brasileiros, mas ao mundo todo, essa questão da reciclagem, a sua importância, como lidar com isso. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a todo mundo que está aqui acompanhando essa live, que é muito importante. Eu agradeço o convite da vereadora. E a minha história, na verdade, começa quando, perdão, eu quero sair de Corumbá e buscar o emprego, né? Eu quero buscar uma vaga no mercado de trabalho em São Paulo, um lugar onde eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Então eu tinha uma ilusão que por ser uma cidade grande ia ser mais fácil, e foi totalmente o contrário, né? Não tinha a menor noção do que era estar numa cidade imensa como São Paulo. Então, assim, tentei, morei lá num albergue, da cidade de São Paulo, uma casa de acolhida. E o preconceito do mercado de trabalho com as pessoas em situação de acolhimento, assim, é muito maior. E aí eu tentei por 4 meses um emprego na minha área, não consegui, me frustrei. É, Fui, através de uma amizade, fui inserida no vício. Primeiro no vício da cocaína, após no vício do crack, com meu esposo, que eu conheci lá, que já era usuário. Comecei a usar crack com ele e, a princípio, para o sustento do vício, ele me ensinou a reciclar. Me ensinou o que era reciclagem e tudo mais.
E aí, durante a nossa jornada de trabalho, começou o ativismo dentro de mim, sabe? A sementinha germinar, porque eu comecei a observar as condições de trabalho, o perfil das pessoas que estavam fazendo aquele trabalho. Eu observava que na região que eu trabalhava eram muitos idosos, que era um trabalho muito sacrificante, que às vezes a gente trabalhava 15 horas por dia para conseguir R$ 20, R$ 30. Então, assim, era uma coisa muito difícil e eu buscava saber as histórias em volta de mim e percebia que era praticamente histórias parecidas, sabe? Que envolviam a falta de acesso à moradia, a falta de acesso a saneamento, à saúde, a lazer, sabe? Então, histórias de violências domésticas, de abuso de substâncias, e a história se repetia muito, Uhum, sabe? Então, a gente observava desde o início daquela jornada já o abandono do Estado. Então, eu comecei durante a pandemia, eu tive coragem de ir lá e mostrar para as pessoas, por quê? Porque como tudo fechou, a gente não tinha como fazer a nossa renda, nosso ganho era diário catando material reciclável, nas ruas. Eu e meu marido, a gente sempre trabalhou junto, meu marido é o Lucas, e aí, o que que eu comecei a fazer? Falei, não, eu morrendo de vergonha, peguei o celular e comecei a mostrar. Falei, olha, gente, o que que a gente faz agora? A gente sabe que é, o prudente é as pessoas ficarem em casa, mas nem todo mundo pode ficar em casa. As pessoas precisam, as pessoas precisam trabalhar, porque elas precisam prover o seu sustento. É muito bom para quem pode, a gente muito responsável de quem pode ficar em casa, mas a maioria não pode. E agora, o que que a gente faz? E aí a gente estava lidando ao mesmo tempo é, com essa falta de recursos financeiros e também com um vírus que a gente não sabia, ninguém sabia como lidar com ele. Então, assim, era um misto de sentimentos. E aí eu comecei, a partir daí, de produzir esses vídeos, perceber que lá no começo eu pensava assim, poxa, é muita falta de interesse das pessoas, sabe? É tão simples separar um material reciclável, um material orgânico, e consumir tal embalagem no lugar da outra. E fazendo esse trabalho, eu fui percebendo o nível da falta de informação das pessoas a respeito disso, sabe? Não só da reciclagem em si, da sustentabilidade, mas também da importância do trabalho dos catadores. Então, uhum. foi aí que eu percebi que eu tinha que ocupar aquele espaço, não só por mim, mas por toda uma classe. E você, assim, pelo menos assim, o que a gente conhece do teu trabalho, você quer dar visibilidade ao trabalho do catador, assim, parecia que era a primeira tarefa, né? Pera lá, tem gente que está contribuindo um monte para o meio ambiente e você nem sabe disso, você nem percebe que essa pessoa está fazendo essa contribuição gigante, porque o Estado brasileiro realmente não tem uma política específica, né, boa, uma política implantada, vamos dizer, consequente para fortalecimento dos catadores ou mesmo da reciclagem. E aí você foi por esse caminho. Primeiro, dar visibilidade ao trabalho do catador, não é? E Com aí, quando certeza. daí, na hora que você vai falando sobre a importância do catador e a vida dele e como que deve ser o material e tal, daí você já vai ensinando a gente, né? Ó, isso aqui recicla, esse aqui não recicla. Se for para reciclar, esse aqui não pode ter o resíduozinho do lanche ou da pizza, sei lá, né? Que você fala, enfim. E aí você se tornou uma grande contribuinte para uma vida sustentável a partir do fortalecimento da reciclagem, né? É assim que você está posicionada hoje, vamos dizer, né? Sim, exatamente. E aí eu percebi, né? Percebi nessa minha jornada que existia muita dúvida, então eu comecei a atuar assim, né? Em primeiro lugar, como você disse, levantando a bandeira dos catadores e aí começando a partir daí ensinando as pessoas, né? Sobre o consumo consciente, sobre a facilitação que elas podiam dar para o dia a dia de trabalho dos catadores,
E outra bandeira que eu sempre levantei também foi das pessoas em situação de rua, porque eu estive em Uhum. situação de rua, eu estive em situação de vício, então eu sei como que é. Então, assim, para mim, a causa maior por trás do meio ambiente e da sustentabilidade são as pessoas. Então, a minha atuação é para mostrar, para trazer esse olhar para a sociedade, né? Porque, assim como você disse, tem gente que não enxerga, mas tem gente que pior, tem gente que enxerga e discrimina, sem levar em consideração que o trabalho daquela pessoa beneficia toda a sociedade, tanto quem respeita quanto quem não respeita. Porque o trabalho do catador não é só sobre limpeza, não é só sobre. É sobre saúde pública. O catador está recolhendo o resíduo que podia estar ali se acumulando. E a gente pensa aqui no nosso lugar, onde a gente está, a gente com epidemia de dengue. Por quê? Por causa de terrenos de lixo, sabe? Acumulado, muitas vezes material reciclável. Então, assim, o trabalho que o catador faz é imenso, sabe? Então, o mínimo, eu falo que eu faço o mínimo ainda para tentar ajudar a sociedade a reconhecer o trabalho desse profissional, a importância do trabalho desse profissional e fazer o que está no nosso alcance para facilitar o trabalho desse profissional, que é um trabalho sacrificante, é um trabalho que não é valorizado, é um trabalho que eu luto para que um dia seja remunerado, e é isso, né? É a luta do dia a dia, né? Para tentar É. conscientizar. Então, e nesse sentido aí do fortalecimento do catador e tal, a gente precisa falar sobre isso, da importância da reciclagem do ponto de vista econômico, né? Porque tem muita gente que despreza exatamente que a gente vive numa sociedade de consumo, e a gente está falando de consumo, quando a gente fala né, de reciclagem, a gente está falando de consumo, da qualidade do consumo da gente e como que ela impacta no meio ambiente. Então, muita gente tem essa percepção: olha, isso aqui é lixo, quem mexe com lixo não tem importância nenhuma. Mas a gente tem que pensar que isso tem muito dinheiro envolvido, tanto do ponto de vista desses resíduos serem resíduos que geram dinheiro, né, que podem ser reciclados e podem fazer assim, uma importância econômica grande, seja para uma cooperativa, seja para uma família de catadores ou para uma cidade, enfim. A gente também economiza dinheiro público, né? Em várias maneiras, se a gente fizer uma política forte de reciclagem de materiais, né? Por exemplo, aquele material que você não reciclou, ele vai ser amontoado lá no aterro sanitário. Sim, Mas não é assim, bonzinho, vai lá ser amontoado no aterro sanitário. Vai ser amontoado, mas antes ele vai ser pesado e pago à empresa de coleta do lixo. E assim, a gente está pagando milhões de reais, mas aí é milhões de reais, né, para essa empresa que opera, né, catando, fazendo a coleta do lixo nosso, né, todo misturado e tal, e vai lá para aquele aterro. Então a gente tem assim, se alguém quiser conversar do ponto de vista econômico sobre a importância do catador, tá aí, né? Quanto mais a gente investir nos catadores, no trabalho do catador, na reciclagem dos materiais, na conscientização dessa importância, a gente vai estar economizando milhões de reais se quiser ficar nesse plano, não quiser falar sobre a importância que tem para o meio ambiente, não é isso? com certeza, porque se a gente for parar para pensar, mesmo que a reciclagem tenha que ser a última etapa, a gente reciclando, a gente está economizando água, economizando luz, economizando matéria-prima, sabe? A gente está cuidando do meio ambiente. E a reciclagem, como você disse, gera dinheiro. Então, ela, para quem faz a reciclagem, é renda do catador, é a renda da cooperativa. Um projeto de reciclagem da prefeitura pode usar o dinheiro desse material para ser destinado a um projeto social. Então, assim, são milhares de formas que a gente pode empregar a sustentabilidade e a reciclagem dos resíduos de forma benéfica. Então, a gente precisa entender
que é urgente, sabe? A gente não tem outro planeta. O planeta que a gente tem é esse. Então a gente precisa cuidar, precisa se atentar para o nosso consumo, precisa se atentar para o impacto que as nossas ações causam no meio ambiente. Se a gente quiser ter uma uma cidade alegre, uma cidade viva para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o que a gente tem na mão é a gente se conscientizar, a gente se interessar em saber o que a gente consome, em saber o que é melhor para o meio ambiente e pensar que esse trabalho que é feito pelo catador, além de ser um trabalho muito importante, é um trabalho digno, é um trabalho que gera renda, é um trabalho como qualquer outro. E o catador precisa ser respeitado e entendido como um profissional dotado do conhecimento que ele tem. E é isso que eu tento mostrar para a sociedade, que a reciclagem do resíduo, ela é benéfica para todo mundo, para todos nós e para o planeta. Tá aqui o Vanderlei falando que tem 20 anos que brigamos para receber pela triagem, mas todos os prefeitos nem querem discutir isso. E é isso mesmo, eu estou lá na Câmara, sou vereadora, então um pouco do meu papel é fazer essa análise das políticas públicas, sabe? Então, o nosso olhar aqui, quando a gente está conversando com você, é falar assim, poxa, a gente precisa fortalecer, né, a compreensão da sociedade sobre a reciclagem, então, sobre as consequências de aproveitar materiais, de não colocar isso, né, para ir para o aterro sanitário, os prejuízos que toda a sociedade tem com isso, essa crise ambiental que nós temos, né, que a gente precisa cuidar diariamente das nossas condutas para isso melhorar, do ponto de vista individual. Mas do ponto de vista da política pública, a conversa é a seguinte: nós pagamos milhões de reais para as empresas que fazem, né, a coleta e a Sim, destinação do lixo como um todo, e ela está levando lá, no meio do lixo orgânico e tal, um monte de materiais que poderiam ser reciclados, que melhorariam toda, né, a economia, o meio ambiente e tal, e também em economizaria. áreas em áreas que estão sendo, onde esse resíduo está sendo enterrado, em áreas que podiam ser de moradia, áreas que podiam ser de lazer, que podiam estar sendo ocupadas para finalidades voltadas para a comunidade e estão servindo para enterrar o nosso dinheiro, a gente paga para enterrar lixo. E esse lixo vira o que depois? Esse lixo vira poluição, esse lixo polui o solo, polui as águas. Hoje, a gente abre a torneira e toma água contaminada por microplástico. Hoje, Uhum. saíram estudos, um atrás do outro, que prova que hoje a gente já o pulmão, como o útero, como o sangue, contaminados por microplástico. Então, se a gente que a pessoa que não tem ainda uma noção de como essa conversa é importante, é bom que saiba disso e pense sobre isso agora, que não é só sobre meio ambiente, não é só sobre, é sobre saúde, sabe? É sobre saúde. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos para que, se a gente quiser um futuro, a gente cobre de quem pode mudar isso por nós, É. E assim, quem pode nos representar. o Rony Leão, ele é até meu amigo, Rony Leão, é até meu amigo, é meu amigo. Hoje mesmo eu encontrei com ele. E ele está dizendo aqui que ele foi catador lá no lixão, né? O serviço é árduo, não temos reconhecimento dos munícipes e dos órgãos públicos né, com os quais colaboram para o meio ambiente, enfim, eles acham que a gente, claro, né, que os catadores deveriam ser valorizados. A Evanise é tua vizinha por aí, você mora perto do Pécora e tal, ela mora por aí. A Evanise é uma pessoa assim muito interessante, ela trabalha com hortas urbanas e tal, né, com alimentação, com responsabilidade da sua alimentação e tal. E aí ela disse assim que é para a gente contar como que surgiu a primeira cooperativa de catadores aqui de Campo Grande, que foi lá por 1999, nem lembro, né, Vanise? Mas a gente estava junto nessa construção. Tem aqui algumas cooperativas em Campo Grande, eu não sei se você conhece. Você conhece a realidade aqui de Campo Grande? Como é que você vê? Porque você viveu em São Paulo, né? Lá em São Paulo você Sim, vivia onde? eu morava
Primeiro eu morei quando eu comecei a fazer o meu trabalho, eu morava na região do Canindé, do Pari, ali perto do Clube da Portuguesa, bem numa região central, ali no Brás, e também morei na Zona Leste. Morei na região do Aricanduva, mas minha atuação de trabalho foi sempre na região do Brás. Ah, e aí aqui é muito diferente? Então, aqui é muito diferente, no sentido de quantidade de catadores. E muitíssimo diferente no sentido de valor, porque assim, mesmo que caia o valor do material reciclável lá em São Paulo, existem muitas indústrias, então existem muito, como tá lá na maior cidade, então como existem muitas indústrias, empresas, tem muita gente que compra material, muito e vários tipos de material. E aqui, como está muito longe, quando eu cheguei aqui, eu fiquei indignada, porque nem se comprava um papelão. Eu fui saber como que estava a rua. Cheguei, parei um catador na rua e perguntei para ele como que estava, porque recentemente a gente tinha vindo de uma queda no material lá em São Paulo. E aí ele falou, não, papelão não estão nem comprando aqui. Tá muito barato, acho que tá 5 centavos, então não tá nem compensando vender. É porque Eu aqui a falei, gente tem que transportar daí para a indústria. Eu tenho um sim, amigo meu que trabalha com isso, o Cláudio, ele falou a mesma coisa, falou, Luísa, olha, a gente está desesperado, porque eu tenho que pagar o frete, um caminhão, eu tenho que é fazer a muito prensa de todo esse longe. material. Tem pessoal que, né, a gente precisa pagar para fazer esse trabalho de separar, depois prensar, depois pôr no caminhão. É caro o frete, porque daí subiu, né, o diesel, a gasolina naquela época. E aí ele falou também que não estava compensando. Então, é um absurdo isso. E aí eu fiquei indignada. Eu falei, nossa, se a situação das pessoas para lá, onde dá para se vender, tá muito barato. Na época que eu saí, tava de 15 a 20 centavos o papelão lá, que nem comprando. Eu falei, meu Deus, as pessoas que sobrevivem disso, sendo que o papelão é o material reciclável que é mais encontrado pela rua. Uhum. Então, aí as pessoas estavam sobrevivendo mais de alumínio, latinha e outra coisa era o ferro, né, que as pessoas compram aqui ainda. Daí eu falei, gente do céu, assim, de materiais simples, né? Fora os materiais. Opa, perdão. Fora Aham. os materiais finos, que são alguns tipos de alumínio, cobre, né? E aí eu fiquei muito triste com isso, porque eu fiquei pensando assim, falei, nossa. Eu não, eu pensei ainda em começar, falei, nossa, eu vou arrumar uma carroça e tal, mas eu falei, não tem condição de sobreviver da reciclagem aqui, sabe? Então precisa ser visto aí que eu fiquei pensando assim, precisa ser visto ainda mais urgentemente a situação das pessoas que Uhum. sobrevivem disso aqui, sabe? Dar prioridade. Uma coisa que eu sempre pensei assim comigo, que é uma coisa muito certa e merecida por essa classe, é dar prioridade, sabe? Os catadores, como uma classe muito específica e esquecida, merecem prioridade no acesso à saúde, no acesso ao lazer, no acesso à educação. Então, assim, é o mínimo, sabe, para retribuir todo o trabalho que essa classe vem fazendo todos esses anos e até hoje sendo invisibilizada, sendo Uhum. discriminada, sabe? Então, assim, é o mínimo a gente lutar por uma política pública que remunere essas pessoas, sabe? Que Isso. dê algum tipo de benefício também aliado a essa remuneração, sabe? Porque, além de tudo, é uma profissão de risco. A Uhum. gente se arrisca todos os dias no trânsito para fazer esse trabalho. A gente se arrisca com a falta de consciência que as pessoas têm na hora do descarte. A gente se machuca todos os dias, porque tem gente que descarta materiais perfuro-cortantes de maneira inconsciente ainda, irresponsável. Então, assim, a gente está exposto a todo tipo de vulnerabilidade. Então, assim, os catadores precisam de políticas públicas para ontem, sabe? Para Aham. ontem. Mas assim, a professora Elisa Rodrigues até falou aqui agora, a gente precisa de um programa que é a Bolsa Reciclagem dos Catadores. Eu até passei bastante por essa discussão e a gente vai continuar, enfim. Mas assim, a nossa percepção não é aquela coisa da Bolsa Reciclagem, assim, com todo respeito, viu, Elisa? Mas é o seguinte, é remunerar o trabalho
ambiental dos catadores. É assim que a gente tem que abordar, você não acha, Anne? Porque Com não é uma certeza. coisa assim, olha, aquele catador, não sei o quê. O catador faz um trabalho incrível para a cidade. No meio Sim, urbano é precisa ser fundamental, remunerado como profissional. como profissional. Não é uma bolsa no sentido da Bolsa Família, da pessoa hipossuficiente e tal, né? Que nem esse meu amigo que mexe com reciclagem, ele tem uma empresa, o Cláudio, né? É uma pequena empresa, enfim, né? Ele também chegou aqui em Campo Grande, foi ser catador ali no, na Maracaju, aonde tem hoje é o Pão de Açúcar, mas antes era o Extra, ele começou ali, enfim, daí foi crescendo e tal. E aí ele falou, Luísa, eu falei, mas e aí, você tem algum subsídio e tal? Nada, não tem nenhum investimento, sabe? Não tem nada, nada. E aí você pega as empresas que geram muito resíduo, que faz um monte de embalagens inadequadas, não sei o que, recebem das prefeituras e do estado incentivos fiscais, né? E uma empresa que recolhe da cidade o papelão, ele fez acordo com um monte de mercadinho, então ele recolhe e tal, e arruma e manda. Mas ele falou, Luísa, tudo é um sacrifício. É um sacrifício para eu pagar as pessoas, é um sacrifício, enfim. Então, a gente precisa conceber como política pública de investimento, né, na reciclagem, não a bolsa, né, porque o catador é mais do que isso, o catador é um profissional, né? O Com catador, a certeza. catadora, a gente está falando, né? O Pedro está dizendo que o Brasil desperdiça 38 milhões por dia com destinação inadequada, né? Enfim, tem um monte de gente participando. Ele é de Minas Gerais, né? A Célia está dizendo que a minha cidade cobra taxa de lixo, aqui também, ela é de Fortaleza. Olha que legal, tenho seguido vocês no Instagram. Enfim, está todo mundo participando aqui. Mas eu queria saber um pouco mais de você. Você tem duas crianças. Eu tenho um pequenininho, o Mateu, que mora aqui comigo, e tenho a Melissa, que mora com a avó lá em São Paulo. Porque lá ela faz tratamento do coração, no Hospital Dante Pazanese lá. E ela tem que idade? Ela tem cinco aninhos. E o bebê é bem pequenininho, dei dois. 1 ano e 4 ele tem. E você está fazendo a reciclagem, ou você está só como comunicadora hoje, ou você junta as duas coisas? Como é que é a tua Então, eu rotina? faço um pouco de tudo, na verdade, sabe? Como a gente chegou aqui. Ficou mudo aqui para mim. Anne, ficou mudo você. Ficou mudo aqui para mim. Paralelamente, a gente trabalha fazendo a reciclagem também. A gente, assim, a gente é muito trabalhador, então o que dá pra gente fazer, a gente faz. Aí a gente, paralelamente à reciclagem que tem, quando a gente consegue encontrar um material bom, tipo umas ferrosas, assim, que pra cá é mais valorizado, aí a gente consegue ter uma renda um pouco melhor. Mas sobreviver, infelizmente, assim, sobreviver puramente da reciclagem é que tá impossível hoje. Aqui em Campo Grande, você que tem muita experiência e tal, você diz isso, que está impossível. Ou tem a mão do poder Pelo público para fazer uma política que fortaleça o catador para a gente ter a reciclagem, ou a gente vai ter uma cidade igual nós temos, né? Em tudo quanto é esquina tem material jogado pelo chão, né? Juntando. Exatamente. Hoje você pode, assim, é um exercício que sempre que cai o material reciclável, é um exercício muito comum em São Paulo, que é mais comum ainda. Desde que eu cheguei aqui, eu ando por Campo Grande, eu vejo muito material na rua. Muito material na rua. Por quê? Porque o preço está lá embaixo e não interessa para o catador catar aquele resíduo, porque ele vai andar o dia inteiro para juntar, para tentar juntar uma grande quantidade que no final vai fazer aquele esforço, vai ser aquele sacrifício para no final do dia chegar ali e vender por R$ 10, R$ 5. Então, assim, E, você ganhar isso é desumano, é, desumano. então a gente precisa de uma política direta, que essa coisa também, vamos ajudar a organizar as cooperativas e não sei o quê. Isso aí economicamente também não deu resultado até agora, né? Que a cooperativa é Infelizmente, bacana não. porque o mercado não tem preço. Então, o que precisa fazer é o poder público remunerar as pessoas que ajudam a reciclar,
os materiais, catando, né, como catadores e catadoras, tirando isso tudo da rua, levando para o lugar certo, que é a indústria de reciclagem e tudo mais, e fazer uma cidade diferente, né? A Com ideia é certeza, essa, a né? gente precisa de um piso salarial urgente para nossa classe, sabe? A gente precisa ter um salário para garantir a nossa dignidade. A dignidade é a nossa dignidade de vida, a nossa sobrevivência. Porque, de acordo com a experiência que eu comecei, lá atrás, quando eu comecei a criar conteúdo e tal, eu tinha o quê? 2, 3 anos de reciclagem, hoje eu tenho 7 já. Então, hoje eu já tenho 7 anos de experiência nessa área. Então, todos esses anos que eu atravessei fazendo esse trabalho, quando eu cheguei aqui, infelizmente, eu fiquei muito triste por saber disso. Porque, como a gente está muito longe das grandes indústrias que fazem a transformação desses resíduos, infelizmente o valor fica lá embaixo. Então, aqui é ainda mais necessário que a gente tenha um salário para as pessoas que fazem isso, para que elas possam viver ali, sabe, com o mínimo de dignidade mesmo nas suas vidas. É, E um prestando um salário serviço, né? que honre e valorize aquele serviço, sabe? Então, as pessoas precisam urgente que fazem esse trabalho serem remuneradas, sim, serem bem remuneradas e terem o seu valor reconhecido, terem o seu trabalho valorizado. Isso. Então, a Fernanda disse isso, é remunerar por serviços ambientais, né? É essa a ideia. E você estava fazendo jornalismo, você ainda está estudando ou você já formou? Não, não, eu tive que trancar a faculdade porque por causa dessa época da queda do material reciclável mesmo. Aí eu tinha uma pessoa que me ajudava, minha faculdade era particular, e aí eu não tive mais condições de pagar. Aí eu tive que trancar, mas eu tenho vontade de voltar ainda. Tenho É, muita vontade de voltar para o curso. e o livro? Você participou de um livro, né? Escreveu a sua história, né? Isso. Na verdade, o meu trabalho começou a ficar conhecido através de um episódio que eu participei de um Instagram que é @histórias de terapia. É um Instagram muito bonito, sabe? Um perfil de dois rapazes que contam histórias de superação, histórias muito emocionantes sobre muitas experiências de vida das pessoas, diferentes experiências diversas. E é muito enriquecedor, sabe? Conhecer essas histórias. E aí eu fui convidada por eles, se eu não me engano, em 2020, para participar de um episódio. E foi um episódio que foi muito bem aceito pelo público. E a partir daí o meu trabalho começou a ter visibilidade na internet. É. E em tudo quanto é lugar, né? Fátima Bernardes já falou com você, você já foi em tudo quanto é lugar famoso por aí, né? Isso é Globo muito importante. Repórter também. Não vi. E aí É. você, assim, a tua grande coisa é essa, ó, eu quero defender os catadores e as catadoras, né? Isso que eu acho Sem dúvida. bacana. Porque você A vai minha nessa causa é coisa. sempre essa, sabe? Minha causa são os catadores e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Que eu sei que como tá nessa situação e não ter ninguém, sabe, por nós. E não ter, infelizmente, a gente está nessa situação e as pessoas passarem do nosso lado e fingir que a gente não existe. Tanto sendo uma pessoa em situação de rua, quanto sendo uma catadora. Então, eu entendi que se eu cheguei nesse lugar, não foi à toa, que eu precisava usar essa visibilidade que eu estava tendo e essa minha voz que estava sendo ouvida para, no mínimo, fazer o mínimo que eu pudesse para facilitar o trabalho dessas pessoas que, tanto o trabalho dos catadores, como criar nas pessoas a empatia pelas pessoas que estão em situação de rua. E eu falo assim, porque a classe dos catadores é uma classe tão vulnerabilizada que geralmente, assim, a maioria dos catadores estão em situação de rua. Então, um anda junto com o outro, sabe? Então, não tem como eu abraçar um sem abraçar o outro. Então, hoje o meu trabalho é trazer visibilidade e empatia para essas pessoas. É, e é isso mesmo. Hoje eu te contei que o Kedney foi lá falar exatamente sobre as pessoas em situação de rua, porque na semana passada, um dos vereadores que estão lá no plenário se referiu de uma maneira absurda
as pessoas que vivem em situação de rua aqui em Campo Grande por causa do roubo do fio de cobre, né, dos condutores de energia e tal, né? E aí a gente falou, não, não pode ficar isso aqui, né? Nesse plenário aqui as pessoas não vão falar de quem está vivendo em situação de rua, que às vezes precisa, inclusive, furtar um, um fio e vender para um mínimo, né, de sobrevivência, porque não tem políticas públicas que alcancem, entendeu? Porque Sim, então é essa que é a questão, né? A gente tem que entender, né, qual é o comportamento das pessoas que estão ali, né? com E o que a certeza. gente tem que Certeza, todo mundo tem uma história para estar ali, né? Às vezes as pessoas apontam o dedo e falam das consequências que o uso da droga traz, mas ninguém se preocupa em olhar para aquela pessoa como um ser humano e entender o porquê dela estar naquele lugar. É assim que a gente transforma, é assim que a gente entende, é assim que talvez a gente muda, entendeu? Eu só estou aqui conversando hoje com você porque quando eu estava lá atrás, eu era só mais uma usuária de crack na rua. Enquanto a maior parte da sociedade me olhava com nojo, com medo, sabe, com desprezo, eu tive pessoas do meu lado que me trataram como uma pessoa. Eu me senti humana de novo. E nesse sentimento eu senti que tinha esperança, sim, que tinha espaço ainda para, tinha expectativa de vida, de sair daquele lugar. E é por causa desse amor, desse abraço que eu recebi de pessoas assim que hoje eu me recuperei. Não precisei passar por internação, nada. Foi todo um trabalho realmente assim, de Deus, claro, e de amor e de empatia das pessoas que tiveram no meu caminho. Então não adianta a gente acusar as pessoas, principalmente aqui. Às vezes, quando eu morava em São Paulo ainda, esse negócio de roubo de cobre lá não é igual que acontece um dia, acontece lá a cada minuto que acontece, entendeu? E lá ainda tem a possibilidade das pessoas catarem uma reciclagem para tentar fazer uma renda e tal. Tem outras que optam por fazer isso. Mas aqui não dá nem para você falar assim pro cara, ó, vai catar um papelão para você não precisar fazer isso. Ele cata o papelão, o papelão não vale nada, o material reciclável não vale nada, ele vai fazer o quê? Já está à margem, sabe? Como que alguém, a pessoa, a sociedade já discrimina? Como que vai arrumar um emprego daquele jeito? Se não tem uma casa, se não tem, sabe, não tem acesso a tomar um banho. As pessoas acham que o morador de rua, a pessoa que está em situação de rua, está naquela situação porque ele quer. E não é assim que funciona, gente. Ninguém quer estar morando na rua. Todo mundo queria ter uma casa, todo mundo queria ter uma família ou não, mas ninguém queria estar. Você acha que é gostoso ser desprezado? É gostoso ser humilhado? Não é. Então a gente precisa olhar com esse olhar de empatia para as pessoas e entender que todo mundo tem uma história e que nessa história, às vezes, ela tem um final feliz para alguns e para outros não. É. E assim, qualquer um de nós que está aqui nessa live, que está nos ouvindo, ou que está no mundo aí, qualquer um de nós pode amanhã estar numa situação vivendo na rua, não é, Anne? Com Porque certeza, eu, como é eu que nunca ia imaginar que eu você ia assim, não parar na tem um rua. tipo de gente que mora na rua. Gente, Não, mora na rua quem perdeu o lar, quem, né, se distanciou da sua família, quem ficou economicamente sem dinheiro, quem não tinha para onde ir. Quantas famílias a gente encontra aqui na rua, Anne, de Campo Grande e tal e tal? Famílias, assim, tem a mãe, tem o pai, tem o filho, sim, e é uma família, né? sim, Mas ela não tem casa. Não tem casa, entendeu? Hoje mesmo foram lá na Câmara mulheres, 4 mulheres lideranças, sabe? Mulheres uhum, jovens, poderosas, que são lideranças de uma ocupação aqui, de uma favela que chama Cidade dos Anjos. Domingo à tarde eu fui lá, na hora que eu cheguei lá começou a chover, porque estava armadão assim para chuva, bem na hora que eu desci começou a chover. E assim, muita dificuldade, sabe? E eu fui lá fazer o quê? Atendê-las, porque elas receberam uma notificação judicial de um processo que a prefeita entrou para eles desocuparem o terreno. 120 famílias que já vivem de uma situação precária. E aí, se for executada essa ordem, se a gente não fizer nada e essas pessoas terem que sair de lá, vão para onde, né? Se vão muitas pra vezes não rua, tem. é mais uma família que tá ali amanhã, tendo que se expor, pedindo sinal, ou sei lá, às vezes até pela necessidade, tá furtando um cabo de cobre para poder se alimentar. É isso que as pessoas não enxergam, sabe? E eu
eu sou uma pessoa muito engajada nisso, porque eu sei, eu morei em favela, morei em barraco de madeira que pegou fogo, então eu sei como que é, Uhum, sabe? Eu sei exatamente como que é. Eu morei, o meu primeiro barraco que eu morei na favela não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Então você imagina como você imagina a sua vida sem banheiro nesse momento? Ninguém quer imaginar isso, né? Mas eu passei por isso. Por quê? Por conta de precariedade, por conta de falta de recursos financeiros. Então, assim, e ali foi o primeiro passo que eu consegui dar para sair da rua, sabe? uhum. Para conseguir um lugar que fosse meu, que eu não precisasse pagar um aluguel ainda. Então, assim, é uma situação extremamente desumana. E eu, antes de passar por tudo isso, eu tive uma vida muito legal. Meus pais me deram uma vida muito legal. Tive casa, tenho família, não posso reclamar jamais de tudo que eles me proveram, sabe? Então, assim, eu chegava ali, eu sentava às vezes no meu barraco e imaginava, meu Deus do céu, que desumano uma pessoa que nunca conheceu o que era uma casa de alvenaria, sabe? Que só teve aquilo da vida, que só teve a oportunidade de ter aquilo e de oferecer aquilo para os filhos. Então, assim, realmente é muito triste, uma questão social urgente, sabe? O que que a gente, ao invés e o poder público, ao invés de estar ajudando essas pessoas, ao invés de estar esticando a mão, tentando profissionalizar, dando prioridade na educação, não, o que que o poder público quer o quê? Quer desocupar, quer jogar essas pessoas na rua como se elas não fossem nada. É, e depois, quando elas se encontram em situação de rua, querem jogar para fora, para fora que não existe, né? Querem tirar Exatamente. do seu alcance, do seu olho, né? É uma desumanidade absurda, e é por isso que a gente está falando toda hora lá na Câmara e conversando sobre as políticas públicas que precisam ser implantadas. Hoje essa discussão foi lá para dizer que também a gente precisa implantar políticas de redução de dano no território que a pessoa está, entendeu? Não é só aquela lógica que vai lá e convence a pessoa, aí leva a pessoa para uma unidade de, sabe, dessas de terapia, né? Que você fica lá alguns meses, que faz um papel importante. Mas esse aí não é, às vezes, o caminho para todo mundo, né? E as unidades da assistência social têm que melhorar. Você precisa Não, ver. que nem Aqui, a aquela unidade de assistência. conversa de internação compulsória. Não existe isso também, sabe? Forçar as pessoas a tomarem uma decisão. Não é assim, a pessoa ela tem que ver, ela tem que ser tratada com humanidade. Ela tem que ter acesso sim ao serviço psicológico, mas ela tem que escolher se ela quer ir para uma clínica, ela tem que escolher. E tem que ser dadas oportunidades também, onde a pessoa não só fala assim, acesso que eu digo a uma oficina, a algo em primeiro lugar que não prenda aquela pessoa ali como uma cadeia, sabe? Tem que ter horário para entrar, horário para sair, sendo que a pessoa está acostumada a viver livre na rua. Então, assim, a pessoa tem projeto na Cracolândia que é assim, o usuário vai lá, ele pode fazer uma oficina de costura, ele passa o dia no coletivo, ele come, se ele quiser ir embora, ele vai embora. Ele Uhum, pode voltar no outro dia, pode tomar um banho. E tem muita gente que conseguiu se recuperar, que esse coletivo conseguiu recuperar lá por isso, porque as pessoas são uhum. tratadas com humanidade, as pessoas aprendem uma profissão e a partir daí as pessoas começam a enxergar a vida com outros olhos, a vida parece, volta a ter cor, volta a ter esperança, sabe? E é isso que a gente precisa, olhar as pessoas como pessoas, a gente precisa tratar os outros com humanidade e com empatia. Para mim, essa é a chave, sabe? Enquanto a gente tratar as pessoas com violência, com desumanidade, enquanto a gente tratar com preconceito, nada vai mudar. Que violência que resolve com violência? Nada se resolve com violência. Então, assim, a gente tem que fazer tudo na base do amor. Isso mesmo, é o amor que faz tudo, né? E não é uma palavra vazia, né? Quando a gente fala isso, a pessoa fala assim: ah, é o amor, é o amor. Põe no teu coração, né? Põe no teu Com coração certeza. o amor, o respeito, a dignidade. Se imagine, como você falou várias vezes da empatia, né? Se imagine no lugar, não é?
E assim, se imagine mesmo, porque por qualquer coisa a gente perde a casa, a gente perde o salário, a gente perde o emprego, e a gente, né, tem um monte de pessoas que estão em situação de rua, que são pessoas que estão com doenças mentais graves, que precisam de tratamento, e o tratamento não foi alcançado, né? Então, a Maria Rosana está dizendo que a desigualdade e a injustiça social no Brasil são desesperadoras, e é verdade, né? A gente precisa andar rápido, andar correndo e precisa enxergar o outro no que é essencial, né? O papel da gente é acolher o ser humano, né? Se ele precisa Com de se certeza. alimentar, se ele precisa do banho, se ele precisa da casa, depois de tudo isso resolvido, ele vai andando para frente, né? Com autonomia e tal. Mas às vezes ele não tem isso. A gente é assim, né? Mas olha, se eu não comer agora, eu não consigo mais trabalhar, né? Porque você tem a gente é humano, a gente tem uma hora que a necessidade nos paralisa, né? Ó, eu preciso resolver isso aqui. Agora, imagine uma pessoa em situação de rua ou um catador que quer trabalhar, né? Como vocês, que tem um trabalho lindíssimo, um trabalho de muito valor para a sociedade, especialmente agora que a gente está numa crise gravíssima ambiental, que a reciclagem de materiais é fundamental. Você tem tudo isso e o poder público não enxerga, né? Não é capaz de subsidiar, de financiar, enfim, de dar vida digna a essas pessoas. Então, você sai por aí fazendo isso agora, né, Anne? Pela rede social, ainda bem que esse troço funciona, né? Quem tem uma boa história e uma boa conversa acaba sendo muito ouvido, né? E você aí agora é isso, é uma influenciadora, né? Para que a gente cuide das pessoas que estão em situação de rua com amor, que a gente cuide do meio ambiente com amor, né? Que a gente se aproxime, que a gente fique juntos, né? Para uma vida melhor para todos, né? Bem isso que você está fazendo. E agora você está fazendo aqui em Campo Grande, viu, gente? Ela está pertinho aqui de nós, agora, né? Que ela estava longe, estava lá em São Paulo, ela, o marido e o neném, o Mateu, estão morando aqui pertinho da gente. Para a gente é um privilégio, né? Tem muita coisa interessante na cidade. Eu não sei, faz tempo que você não está aqui, né? Então, a gente, se você quiser, nós vamos juntas lá nessa área lá do lixão, até contar para Com todo mundo. certeza. Eu Então, vamos perguntei para embora. tanta gente que não sabia me dizer onde que era esse tal de Silixão, tava doida para conhecer lá, para Mas mostrar e para as se você pessoas. quiser, nós vamos amanhã, porque nós vamos estar lá na região, lá, o Dom Antônio Barbosa, Parque do Sol, aonde o Rony, que está aqui com a gente, está falando, lá é a região do Lajeado. Amanhã a gente vai estar lá. Nós vamos levar nossa deputada federal, que é daqui, tá, né, a Camila Jara, para falar com algumas entidades que ela ajuda e tal, com emendas, com outro tipo de projetos. E aí a gente vai estar a tarde toda não, vai ser o dia todo por lá. Mas a gente vai conversar uma vez que você quiser ir, e assim, que a gente esteja mais livres, eu Com passo aí certeza. e a gente vai juntos para você conversar. Olha, tem o pessoal do Daniel, que é lá da Atmaras, Copermaras. Nem sei se ele está aí, né? Porque eu falei para ele assistir, que Nossa, eu ele já cheguei amava assim, assistir. doida para conhecer tudo, A mas infelizmente eu não tinha acesso Evanise. a pessoas que Ai, tinham os mas então, caminhos. não, vamos se Eu quero grudar e conhecer o vamos. lixão, quero conhecer as cooperativas, quero conhecer o hotel, quero conhecer tudo. Tudo. Tem Gente, vocês muita estão coisa que eu ouvindo quero mostrar para isso? as pessoas ainda. Então tá, então, ó, eu não vou fazer mais nada a partir de segunda, só para dar um rolê com com Vamos a embora. Anne nos lugares bem interessantes, com as pessoas que são maravilhosas, para você, poxa, né, nesse seu contato, não só pela internet, mas o contato físico, né, trazer toda essa sua sabedoria, essa sua energia, tudo que você pode influenciar e ajudar a gente a formular a política pública para as Com pessoas em situação de certeza, pode rua. contar comigo como uma grande parceira. Ah, então tá bom. Então a gente vai junto. Vocês ouviram aí, né? Ó, tem um monte de gente na live. Nem dá para falar todo mundo, porque é um monte de gente mesmo. Então, agradecer vocês que vieram para falar com a gente, para assistir, para ouvir, para conhecer mais um pouco a Anne, né? Para me conhecer também um pouco mais, claro, né? E te agradecer muitíssimo, viu? Eu preciso dizer, né? O quanto você é emocionante, né? Olhar as suas coisas, as coisas que você fala, como você articula, a tua história, a forma como você conta a sua história, né? O que você provoca na gente, a tua verdade, enfim, é muito encantador. Eu até agradecer aqui de público de novo a Lid, que fez essa coisa da gente se encontrar, né? A Essa Lidiane, que é conexão, minha amiga. né?
essa conexão e foi maravilhoso, porque amanhã eu não vou falar de outra coisa lá, só vou falar, a Anne falou que quer vir aqui. E E eu quero assim, mesmo. é verdade, foi um papo delicioso, tá? Como que é o nome da tua mãe? A minha mãe, Tereza, ela chama. Ah, e ela mora em Corumbá. Ela mora aqui em Campo Grande também. Ah, aqui em Campo Grande? Ah, então É, tá bom. Eles minha mãe já mora vieram aqui. faz tempo para cá. Ah, eu Já. gosto muito de Corumbá. Eu acho Corumbá uma cidade deliciosa. É. Ah, eu também, eu gosto muito de lá, fora aquela natureza incrível, né? Eu me sinto muito orgulhosa de ser de Corumbá, de ter sido criada lá, né? Mas infelizmente eu falo assim que a cidade tem que ser muito, tem que ter muito mais investimento, tem que ter um olhar de muito mais amor para lá, sabe? Não só explorar o turismo, assim, mas tem que ter acesso das próprias pessoas que moram lá a esses recursos, sabe? Então é outra coisa assim que me impacta muito quando eu penso. Mas eu adoro Corumbá também, eu adoro Mato Grosso do Sul, né? Eu só saí daqui mesmo porque eu não estava encontrando vaga no mercado de trabalho, não estava conseguindo me encaixar. Mas aí voltar para cá, para mim, foi muito especial, Mas eu muito não mesmo. sei se tem muita gente igual a mim, mas você sabe que eu também sempre quis essa coisa de centro grande? Ah, eu sou do interior aqui do Mato Grosso do Sul, sou do interior de Penápolis, aí vim de São Paulo, Penápolis, aí vim para cá. E aí eu fui crescendo, foi aquela ilusão, sabe? Não, vou fazer, vou dar um jeito, mudar para São Paulo, não sei o quê, mudar para São Paulo, aquela coisa de viver numa cidade grande, né? A Naihara estava aqui agora e ela fez esse percurso, ela foi para São Paulo. E aí falou, cara, não é para mim, vou voltar, porque ela tem dois filhos também, enfim, né? E, e aí voltou para cá. Agora, essa coisa de Corumbá, né? Nós vamos contar agora no mês de março uma história linda de uma corumbaense que chama Oliva Inciso. Ela dá um nome para o plenário lá da Câmara. Vocês fiquem atentos aqui na nossa live que a gente vai contar a história dela. A Oliva Inciso, ela foi vereadora aqui em Campo Grande, a primeira vereadora, foi deputada estadual, pequenininha, e ela era conhecida como Guatozinha. Você conhece os povos indígenas, né, Guatós, lá da região de Corumbá e tal. E ela foi uma mulher, assim, incrível. Às vezes a gente olha mulheres, né, como a Anne e tal, de destaque que está fazendo e acontecendo, mas pensa 50, 60, 70 anos atrás, uma baixinha, de origem indígena, Guatozinha, professora, e cavar espaço na política, sabe? Então, ela é maravilhosa, a gente vai contar a história dela. E aí, quando você falou que você era Rompedora de de Corumbá, barreiras, né? mas pensa coisa linda. E aí, quando você falou que você era de Corumbá, na hora eu lembrei da nossa Oliva Incis, que eu estou muito ligada Ah, agora que na legal. história dela. Até eu já estou animadíssima para assistir, porque minha mãe é nascida em Corumbá, mas os pais dela são indígenas Guarani, então também Eles sou são descendente guaranis. de indígenas. Eles são guaranis. São do Olha, gente, Paraguai. ó, gente poderosa. Então tá, Anne, um beijo, obrigada, obrigada, obrigada a todo mundo que veio, tá? Vamos passear, vamos andar por aí, Vamos. para você conhecer algumas pessoas, né, que você não conhece aqui da nossa realidade, que estão fazendo o que você está fazendo com muito orgulho, com muita vibração, que é fortalecer os catadores, a reciclagem, uma vida sustentável, um mundo novo, né, pra gente. Um beijo, obrigada a todo mundo, obrigada mesmo, Anne. Fiquei Beijo feliz eu. da vida. Obrigada a Um beijo no você. Mateu e no teu marido, é o Lucas, né? Isso. Isso, eu vou conhecê-lo qualquer dia, tá? Um Obrigada, beijo, gente. queridos. Obrigada, Tchau, Luísa. tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Foi muito bom. Foi sim.